A diferença entre os 95% eternos alunos de inglês e os 5% fluentes é o jeito de pensar, o jeito de se enxergar e enxergar o processo rumo à fluência, o jeito de enxergar e reagir aos problemas que aparecem durante o caminho. A esse jeito diferente dos 5%, eu chamo de espírito da fluência. É sobre isso que esse podcast fala. Bem-vindo ao episódio 5. Olá pessoal, vamos continuando então essa série de vídeos, o campo minado da fluência. No primeiro tópico falamos sobre 4 perfis comportamentais: dominante, influente, estável e conforme, as dores mais comuns de cada um desses perfis e as soluções que mais têm funcionado para cada um desses perfis. Tópico 2, a gente falou sobre a agenda, ideal, rotinas que geram fluência, rotinas que geram excelência. E aí, quando você entende o seu perfil comportamental, quando você entende as dores do seu perfil, as pedras de tropeço mais comuns do seu perfil, o campo minado do seu perfil e as soluções que mais funcionam, e entende o poder de uma rotina que gera excelência e a questão dos 21 dias, as 3 semanas que criam novas redes neurais, você fica com a faca e o queijo na mão para partir para a ação. E aí a gente começa de fato a praticar as coisas e aparece um grande inimigo chamado oscilação de humor, que na verdade já foi um inimigo que me bateu tanto que eu já cheguei a tomar lítio, porque já cheguei a ser diagnosticado como alguém que era bipolar. Tamanha era a minha oscilação de humor, tamanho eram ou de tantas as vezes em que eu oscilava no humor, né? Me apaixonava por algo e abandonava aquele negócio. Assim, parecia que eu ia ter um caso de amor eterno com aquele projeto e 10 dias depois eu já tinha mudado. E era muito frequente isso na minha vida. Eu largava quase tudo e eu sempre me empolgava demais e depois Então era tanta oscilação de humor que eu cheguei a ir parar num psiquiatra que me entrevistou e achou que eu era bipolar, me passou lítio e eu cheguei a tomar por um tempo, e aí depois eu acabei indo a outros psiquiatras mais instruídos que fizeram uma análise mais minuciosa e falaram: não, você não é bipolar, e de fato eu não sou. Mas eu era muito inconstante, muito. Uma das pessoas mais inconstantes que você possa imaginar na sua vida era Felipe André. E passo a bola então agora para o nosso especialista. Como é que acontece isso, E até mesmo isso que a gente conversou do bipolar, do inconstante, como diferenciar e como vencer esse inimigo tão assim, às vezes parece intransponível, chamado oscilação de humor. Antes de tudo, isso aí que você acabou de falar, Felipe, é uma das grandes questões que as pessoas vivem dentro da oscilação de humor. Primeiro, é ser confundido com bipolaridade. A bipolaridade ela é um estado constante de humor que vai para o positivo e para o negativo constantemente. Então, ela é um quadro psicossomático, ele é um quadro clínico, que é diagnosticado e que a pessoa vive aquilo ali como um sintoma constante e, na maioria das vezes, se torna agudo. Agora, a oscilação de humor, ela é algo que fica presente não de forma tão aguda e tão constante. A oscilação de humor pode se tornar um quadro de bipolaridade, se a pessoa não cuidar. Então, a oscilação de humor, ela precisa de elementos estressores que seriam o quê? Estímulos positivos e negativos. Por que positivos e negativos? Porque ela pode ter essa alteração para cima, ela ficar muito entusiasmada, eufórica demais, e pode ser negativo,
onde ela entra num quadro completamente melancólico, triste, né? Então, por exemplo, uma simples TPM pode se tornar uma oscilação de humor, né? As mulheres vivem muito, né, essa oscilação de humor. Agora, você diagnosticar uma mulher com um quadro de bipolaridade seria cruel, porque ela vai ficar um período com aquela oscilação de humor e depois ela volta normalmente. E tem mulheres que ficam de forma bastante agressiva. Então, trazendo isso para um contexto comportamental, aí você começa a colocar dentro da sua rotina diária, você vivendo quadros de oscilações de humor, começa a ficar muito ruim para a pessoa. Porque ela começa a ter seus objetivos de vida completamente comprometidos, né? Ela deseja, ela quer alcançar, ela tá decidida que vai alcançar, porém ela se torna refém dos seus sentimentos, né? Hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Como assim? Né? Então todo objetivo de vida ele precisa estar afastado das emoções. Apesar que não tem como, nós somos racionalizados e seres emocionais, né? Então, o que nós precisamos ter? A palavra controle, né? Nós precisamos ter esse controle. Esse controle, é lógico que ele não é sistemático, ele não é uma coisa robótica, mas nós precisamos compreender quem nós somos quando estamos vivendo em períodos ruins. Aí é o que a gente falou um pouco, né, nos vídeos anteriores. É a baixa resistência à frustração. Como você reage diante das frustrações? E isso a pessoa precisa ter pelo menos uma consciência. Como eu reajo diante dessas frustrações e quais são os comportamentos, quais são os sentimentos que geralmente impulsionam meus comportamentos. Isso é muito importante. Eu me lembro, eu estou aqui vasculhando a minha cabeça para me lembrar de algumas lições que eu aprendi, porque eu busquei muita ajuda, porque o meu caso era realmente muito crônico. E você conheceu muito bem isso, o tanto que eu era inconstante. Mas não só isso, o tanto que eu me entregava para a inconstância. Você citou 2 pontos muito importantes aí. Ser inconstante e se entregar para a inconstância. Eu não só era muito inconstante, como eu me entregava muito para a minha inconstância. E não bastasse já a minha própria natural inconstância, mas eu fortalecia muito ela com alguns estímulos. Então, assim, por exemplo, gastar, comprar, tomar energético, comer chocolate, tomar café demais, beber, coisas que costumam dar picos de euforia. E graças a Deus que eu nunca entrei nas drogas, porque se eu tivesse entrado, eu não sei o que ia ser de mim se eu fosse buscar isso na cocaína, na heroína. Mas eu buscava isso, eu tinha esse certo limite interno, né? Mas dentro aqui do álcool, do cigarro, do energético, do café, do chocolate, eu buscava isso constantemente. Então isso acabava fortalecendo a minha vontade, fortalecendo essa minha inconstância de ter picos de euforia seguidos de momentos de ficar triste, melancólico, igual você falou, né? Momentos de ficar triste, melancólico. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo, que eu queria que você falasse sobre isso, nessa minha busca, né, de entender essa raiz dessa inconstância, 2 coisas, na verdade, que eu queria que você discorresse sobre o assunto. Primeira delas, entre o estímulo que gera o desânimo e a minha atitude, existe um intervalo aonde eu escolho se eu vou me entregar para o desânimo e ter prazer agora, ou se eu vou responder conforme os meus valores e conforme a minha visão de futuro. Em outras palavras, se eu vou
dar mais importância a como eu estou me sentindo ou se eu vou dar mais importância a como eu vou me sentir sobre eu mesmo depois. Porque toda vez que eu cedo ao desânimo, ele, na hora, é muito gostoso. Ah, tô a fim de ver filme, comer chocolate, tomar sorvete. É a zona de conforto. Beber, hoje eu não bebo mais, mas na época que eu bebia, e aí bebe, e é maravilhoso. Mas no dia seguinte eu me sentia péssimo, porque não era aquilo ali que eu queria, eu tinha cedido a uma vontade momentânea. Então a primeira coisa que eu queria que você falasse é isso. Falar mais sobre esse conceito. Sentir desânimo é uma coisa. Ter desânimo é uma coisa. Deixar o desânimo me ter é outra. Possuir desânimo é uma coisa. Ser possuído pelo desânimo é outra. Porque entre o desânimo e a minha escolha, entre o desânimo e a minha resposta, eu tenho um momento em que eu escolho a minha decisão, se eu vou escolher o prazer momentâneo ou se eu vou escolher aquilo que eu quero para o meu futuro. E a segunda coisa que eu queria que você falasse, que eu fui apresentado a esse conceito nessa minha busca por vencer essa inconstância crônica, e era tão crônica que assim, qualquer pessoa próxima a mim, incluindo você, falava, cara, o Felipe é muito bom, só que ele é muito inconstante. Então, quando eu chegava... muito compulsivo, né? E muito compulsivo. Então, quando eu chegava para alguém e apresentava um projeto, se a pessoa já me conhecesse mais, ela nem ouvia direito, porque assim, o projeto era lindo, mas a pessoa falava assim, quanto tempo vai durar? E não passava, realmente não passava de 2 meses, geralmente. Então assim, e nessa busca por vencer essas constantes oscilações de humor, a outra coisa, o outro conceito que eu fui apresentado foi, quanto mais eu cedo as oscilações de humor, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu permito que elas ganhem vazão, mais fraco eu vou ficando. Quanto mais eu vou resistindo, um exemplo prático, não estou afim de gravar hoje, mas eu vou gravar. Eu dou conta de me vencer. Não é porque eu não estou com vontade que eu preciso obedecer à minha vontade. Eu posso resistir e vencer. E o que eu fui descobrindo é que quanto mais eu faço isso, mais forte eu vou ficando. E aí hoje eu cheguei num ponto que, por exemplo, se eu acordar, eu tenho pedalado de manhã. Se eu acordar bem, eu pedalo. Se eu acordar mal, eu pedalo. Se eu acordar disposto, eu pedalo. Se eu acordar cansado, acho, nossa, mas eu pedalo do mesmo jeito. Eu posso até sair assim, não queria estar pedalando hoje. Estou cansado, não dormi direito, estou quebrado, mas eu vou. Eu aprendi e isso vai ficando um pouco mais automático, isso vai ficando um pouco mais forte. Fala pra gente sobre isso um pouquinho, por favor. Bom, tu colocou várias perguntas aí dentro do que você levantou. Eu vou tentar responder todas. Felipe, primeira coisa que a gente precisa trazer para cá, para essa resposta, é o que nós abordamos nos vídeos anteriores também. Tá? Nós falamos sobre a questão do protagonismo. Primeira questão que a gente tem que definir, que a gente tem que trazer para essa conversa, é a pessoa na qual está nos ouvindo ou que a gente está falando com elas têm exercido um protagonismo na sua vida? Ou elas têm se vitimizado? Elas têm permitido que a vida venha com as demandas e ela vai vivendo um dia após o outro, sabe aquela coisa de empurrar as coisas com a barriga? Tem gente que está vivendo literalmente esse quadro. E muitas vezes essas pessoas, elas se tornam mais vulneráveis a quadros psicossomáticos de depressão, de melancolia. São pessoas que tendenciosamente vão estar mais próximas desse quadro de doença. Né? Agora, existem pessoas que têm uma facilidade de ter tomadas de decisões na sua vida. Muitas vezes essas pessoas, elas erram, acertam e elas costumam ter uma facilidade de
de se reciclarem, né? De trazer a ressignificação para si e falar, não, eu vou me levantar e eu vou. Tem gente que se entrega. Então a primeira questão que a gente precisa saber é em que ponto essa pessoa está levando a sua vida. Ela está conduzindo esse quadro de paralisia, de apatia, ou se ela está conseguindo reagir diante das adversidades, diante dos desafios. Eu estava comentando que eu gosto de, praticamente todo dia, passear pelo suporte, Instagram, Telegram, e-mails, e eu sempre peço, me manda aí alguns comentários, alguns tickets de suporte para ler, e de vez em quando eu cruzo com alunos que simplesmente falam assim, estou paralisado. E a paralisação dele, e aí eu digo, né, que eu não é desmerecendo sentimentos e emoções, mas a gente vai conversando e eu vejo que é simplesmente uma falta de capacidade ou até mesmo de conhecimento de que eu posso reagir ao sentimento e me tornar protagonista diante dele. Eu não preciso ser vítima desse sentimento. E eu não quero nem entrar agora numa coisa que nós vamos falar lá na frente, que é quando as oscilações de humor estão simplesmente aparecendo, que já aconteceu muito comigo naquela época, para me tirar de uma jornada que vai me levar para um lugar onde eu não tenho autorização emocional para estar. Então, assim, em outras palavras, se eu continuar firme, eu vou ficar magro. Quem falou que eu tenho autorização emocional para ser magro? Quem falou que eu tenho uma autoimagem de magro? Quem falou que eu acredito que eu posso ser magro? Então, mas aí o Hélio vai falar sobre isso daqui a pouco, mais para frente nos outros vídeos. Tem oscilações de humor que simplesmente aparecem para te saquear de uma caminhada que está te levando para um lugar que você sonha, que você quer, mas a sua autoimagem, a sua autoconfiança não permitem que você viva lá. Então ela vem... É o processo de autossabotagem. Te saqueia no meio do caminho. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas o que a gente está tratando aqui agora é da gente entender esse dom que Deus nos deu de ser protagonista, de ser proativo, de exercer a proatividade no sentido mais assim essencial da palavra, que é você reconhecer o estímulo e a emoção negativa que esse estímulo gerou, aceitar, porém não se curvar diante dele, ou não, como o Hélio falou, não ser refém, acho que você usou essa palavra, mas reagir e ser protagonista, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Acima de tudo, é você exercer um poder de reagir diante do desconhecido. Porque os sentimentos, ele te coloca dentro de uma zona de prazer, normalmente, ou de fuga. Né? Então, você tem duas opções, ou você vai para o prazer ou você vai para a fuga. Né? Então, quando você está diante do desconhecido, diante daquilo que é novo para você, a tendência é que venha o medo. E é esse medo que aciona os 3 comportamentos clássicos, que são a fuga, a luta ou a paralisia. Então, a oscilação de humor, ela entra justamente nessa brecha, tá? Porque a pessoa, ela tem um objetivo, ela comprou a plataforma, ela investiu um valor que ela não podia, às vezes, né, ou que ela não esperava. Ela está determinada, porque ela está com uma viagem marcada para os Estados Unidos, e ela já foi para os Estados Unidos outras vezes, e ela descobriu lá nos Estados Unidos que é muito ruim, é muito desprazeroso. Ela está em meio a um grupo de pessoas e todo mundo interagindo, conversando, e ela está out totalmente daquilo ali. É muito ruim, né? Porque nós somos seres sociais, nós queremos o tempo todo estar interagindo. E isso acaba mexendo com a nossa autoestima. Total. Então, essa é a dor que ela traz. Só que quando ela vem, ela volta para o Brasil, ela chega determinada, eu vou conseguir. Ela vai se deparar com alguns obstáculos
que foram levantados durante a vida dela, que vai gerar dificuldades. Aí que tá, Felipe. Aí que tá. A gente vai entrar no próximo assunto, no tema depois desse de oscilação de humor, a gente vai falar sobre o propósito. Porque é o propósito a nossa visão de futuro. Então, tem pessoas que vão ter um combustível a mais para reagir diante desses elementos estimuladores, que na psicologia nós chamamos de elementos estressores. Esses elementos vão estar ali trabalhando, são gatilhos mentais que vão estar trabalhando, mexendo com a memória afetiva dela em relação ao desafio de aprender inglês. Então, por exemplo, a gente vai falar também no futuro, nos próximos vídeos, a gente vai falar da autossabotagem. A gente vai então falar na autossabotagem das crenças limitantes. E uma delas é o eu sou. Vamos falar só dela. O eu sou, ele vai surgir na nossa história, porque quando lá na minha infância, normalmente o eu sou, ele entra muito nessa questão. Eu sou pobre, eu vim de uma origem muito pobre. Seu senso de identidade. Meu senso de identidade. Na minha realidade comunitária, ninguém falava inglês. O eu sou a identidade. Ninguém falava inglês e eu não acredito lá no fundo que inglês é para mim. Eu estou me lembrando de uma pessoa que é aluno da jornada, mas que me conhece há 10 anos. E comprou a jornada, mas sem ser, porque, como a maioria das pessoas comprou comigo, assim, me ligou e pediu para entrar, uma pessoa muito humilde, muito simples, talvez até esteja assistindo esse vídeo. E é uma pessoa que de vez em quando eu encontro com ela presencialmente e vem de uma origem muito simples. E ela começou super bem e de repente ela travou. E aí um dia eu encontrei com ela. A última vez que eu tinha encontrado com ela, ela estava pegando fogo e fazendo family routine e agendando encontro e tal. E aí eu encontrei com essa pessoa e falei, e aí, como é que tá? E aí ela, travei. E eu já conhecia a história de vida dessa pessoa e tinha intimidade com ela. E eu virei para ela e falei assim, fulana, quem você acha que é para falar inglês? Você já foi longe demais na vida. Se enxerga, acorda, inglês não é pra você não, tá ficando doida? Olha o tanto de coisa que você já conquistou, ninguém de onde você veio chegou, metade de onde você chegou e agora tu ainda quer falar inglês? É muita ousadia. Tomar banho. E parei e essa pessoa ficou em estado de choque, sim, uns 30 segundos, paralisada, me olhando. E caiu a ficha dela, que ela estava tendo um conflito de eu sou. Justamente o que você acabou de falar. Eu sou. Eu não acredito que inglês é para mim. E se a pessoa acredita, é para o Felipe, é para o Edgar, é para a Jéssica, é para todo mundo, menos para mim. Então essa pessoa, e normalmente o quadro é esse, o sintoma é esse. Ela vai começar muito bem, ela vai ter um pico muito grande de atividade, ela vai fazer tudo o que precisa porque o combustível está ali. Mas qualquer elemento estressor que aparecer na vida dela vai justamente colocar ela diante de suas crenças. Eu queria montar uma simetria aqui. Comunicação, pensamento, sentimento e comportamento. Comunicação é tudo que eu me comunico, é tudo que eu me relaciono, tudo que eu interajo. Pensamento é o que eu penso, porque a comunicação gera um pensamento. O pensamento gera um sentimento e todo comportamento, normalmente, ele é efetivado através de um sentimento. Então, essa simetria de algumas abordagens teóricas, ela mais ou menos explica o que é entrar numa crise diante de um elemento estressor. Se eu me deparo com algo que normalmente eu tenho dificuldade, mas desconheço, por isso que as pessoas têm ciclos repetitivos
ou positivos ou negativos, mas normalmente são os negativos. Pessoas que estão bem uma época e ficam mal, começam, não terminam, começam uma relação e sempre está terminando, sempre está solteira, porque elas se deparam com elementos estressores que geram pensamentos que estão, sabe aquela caixinha lá do cantinho do cérebro, ela é acionada e a pessoa começa a trazer questionamentos ligados àquela área, pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos nela de desvalia, né, de uma pessoa que está mal, que não nasceu para aquilo. São as crenças e isso vira um comportamento. E isso sai do meu consciente, isso vai para o meu inconsciente. Uma pessoa com esse quadro, normalmente ela vai oscilar. Felipe, do caramba, nossa, a jornada é excelente. Aí daqui um mês, mais ou menos, que dura isso, 45 dias, ela chega, cara, eu não estou conseguindo mais. Cadê aquele gás? Cadê aquela energia? Aquilo ali foi minando, né? Tem pessoas que têm como se fosse um tanque de combustível que fura. E aquela pessoa vai e fica sem combustível. Aí precisa estar ali. E ela volta a agir. O avião, né? O foguete vai rápido e destrói tudo no caminho. O avião... Essa é a oscilação de humor. Agora, eu quero ressaltar uma coisa, Hélio, que precisa ficar muito claro para você. Espiritualidade não nos livra de oscilação de humor. O profeta Elias subiu no Monte Carmelo, fez descer fogo do céu, um dos maiores milagres registrados na Bíblia. No dia seguinte, um elemento estressor, ele recebe uma ameaça. E este mesmo homem que matou a espada 450 inimigos e protagonizou um dos maiores milagres da história de Israel. Sinais sobrenaturais. Este mesmo homem vai para a caverna e fala, eita, que frase forte, basta, e ele pede para ele a morte e ele fala, não sou maior do que os meus pais. Outro exemplo que me veio à cabeça, Pedro, aquilo que você vê, ver resultados não te livra da oscilação de humor. Pedro viu Jesus atuando durante 3 anos e ele foi avisado. Ser avisado e ver coisas não te livra das oscilações de humor. Jesus morre, Pedro faz o quê? Larga tudo e volta para a pesca. E nem mesmo ser uma pessoa muito bem resolvida te livra da oscilação de humor, porque o próprio Jesus, quando está na noite anterior a ir para a cruz, ser morto, a Bíblia fala que ele ajoelha, soa sangue e fala, Pai, se possível, passa de mim este cara. Ele tem uma oscilação de humor, ele tem um desânimo, ele tem uma... Só que ele não cedeu ao desânimo. Então, o que eu gostaria de fortalecer muito aqui é o seguinte. Eu posso te afirmar categoricamente como uma das pessoas mais inconstantes e oscilantes que você já conheceu na vida. E eu sou testemunha. E ele é testemunha. Se você resolver esse componente que a gente vai falar daqui a pouco, da autossabotagem, que está muito nessa declaração de Elias, não basta porque eu não sou maior do que os meus pais. Eu não tenho autorização para continuar vivendo isso aqui, então eu quero morrer. E aí é óbvio que no caso dele, ele pediu a morte mesmo, mas o que a gente às vezes faz na busca da fluência? Não sou maior do que a minha comunidade, não sou maior do que o meu chefe, não sou maior do que os meus pais, basta para mim, eu quero morrer para a fluência, eu quero morrer para o inglês. Para o meu objetivo. Para o meu objetivo. Se você resolver o componente da autossabotagem. Segundo, resolver o componente do protagonismo, de você entender que você pode ter o estressor, sentir o desânimo, a vontade de desistir, a falta de vontade, mas depois disso você não precisa seguir o caminho do sentimento. Você pode escolher agir diferente e ser protagonista da sua agenda e da sua rotina. Um exemplo, Davi, diante de Golias. Ele lembra da história dele, das vitórias. Isso é exercer o protagonismo, né? Isso é exercer o protagonismo. Fenomenal. E se você tiver uma
causa, aí é o próximo vídeo que a gente vai falar agora, uma causa maior que te dê sentido para até talvez fazer essas duas coisas, para você resolver o componente da autossabotagem e para você treinar esse músculo do protagonismo, da proatividade, você vai precisar de uma causa. Aí a gente volta no intro, aí a gente volta na atividade de ativação do sistema límbico. Mas o que eu quero fechar com você aqui é, eu como uma pessoa que era muito inconstante, eu posso dizer que se você alinhar esses 3 pilares, a oscilação ela vai perdendo força. Hoje eu tenho sentimentos, os meus sentimentos oscilam muito menos do que eles oscilavam antes, e quando eles oscilam, eu muitas vezes, nem é sempre, às vezes eu perco, mas muito mais eu consigo domá-los, vamos dizer assim. Então, eu quero te dar esse testemunho de que se você sofre muito com isso, cara, tô desanimado, perdi a vontade, estava tão bem, comecei tão empolgado, agora vai, já desanimei de novo, já tinha desistido do curso tal, já tinha desistido do curso tal, já tinha desistido do outro, lá vai eu querer desistir da jornada de novo. Aonde eu quero chegar? É possível vencer oscilação de humor, ainda que a sua oscilação seja tão forte ao ponto de ser... porque se for bipolaridade, precisa ser tratado com um profissional. Que aí é um outro assunto que não... Esse papo aqui não resolve se for químico, se for neurotransmissor descalibrado, aí tem que ter um tratamento psiquiátrico. Urgente. Mas, tirando esse caso, ainda que a tua oscilação de humor seja tão forte ao ponto dela ser comparada com uma bipolaridade, às vezes até um médico confundir, tem solução, e esses 3 pilares são a solução. Que a gente vai falar, né, da autossabotagem, o eu sou, o eu posso, o eu mereço, o exercer o músculo do protagonismo, que é uma coisa diária, e ele vai ficando mais forte, e cada vez você vai ganhando mais, vai ficando mais automático, vencer a oscilação de humor, mas tudo isso precisa estar embasado por uma causa. Lembrei até daquele que a gente conversou mais cedo, o versículo que fala, onde Paulo fala, tudo faço por causa do Evangelho. Ali, Paulo está dando uma lição de autodisciplina, uma lição de constância, de firmeza. Ele está dando uma lição de todo atleta em tudo se domina, né? Ele tá dando uma lição sobre vencer as oscilações de humor o tempo inteiro, e ele deixa muito claro que isso tem uma causa. Então, é justamente isso que a gente vai discutir agora no próximo vídeo. Uma causa que não é eu preciso, aí eu paguei, eu estou sofrendo. Não tem nada a ver com eu quero. Eu vou para os Estados Unidos de novo, tá me custando caro não falar inglês. Isso não é causa. Isso não é propósito. Isso é... Deixa eu até Perfeito, isso falar. É dor. Isso é dor. Dor não é propósito. E se não for propósito, pode ser que a oscilação de humor te vença de novo. Deixa eu pegar um gatilho, um gancho nisso aí. É justamente falar dos gatilhos. Porque na maioria das vezes, quando as pessoas vivem esse quadro, elas pensam mais no comportamento, porque é o comportamento que faz ela sofrer, é o comportamento que é o causador daquilo ali para ela. Só que o que está elucidando isso não é o comportamento, é o sentimento. Então, qual é o gatilho mental? É isso que você precisa entender. O gatilho mental que aciona esse comportamento está no sentimento. O que você sente quando você está estudando inglês? É esse sentimento que vai gerar um comportamento disfuncional. Sono, irritabilidade, depressão, desânimo. Aí entra o elemento estressor. O que está ocasionando esse sentimento? Uau. Então pensa no sentimento que você vai entrar, você vai chegar na raiz, que é o elemento estressor, porque é isso aqui, é nesse campo de batalha que você vai entender o comportamento. Uau. Então eu não tenho que tratar o comportamento, as pessoas vão tratar eu tenho que parar de fazer isso. Não, você tem que parar de sentir isso. Uau, que forte. Meu Cuidado Deus. com o que está próximo de você, que está causando esse sentimento, porque é o comportamento. É nisso que eu queria chegar.
É esse comportamento que está afastando você de aprender inglês, ele está sendo gerado por um sentimento. Esse sentimento está próximo de um elucidador, ou seja, algo que está produzindo esse sentimento constantemente, coloca você nesse ciclo que faz com que você sempre, comportamento, pare de estudar inglês. Eu acho que esse vídeo, talvez antes de você passar para o próximo, que é o propósito, vale a pena assistir esse de novo. Porque, meu amigo, aqui foi pérola, viu? Aqui foi pérola. Se você quiser seguir minha dica, volta e assiste de novo. E a gente se vê daqui a pouco no tópico de número 4. Talvez, se esse for o mais importante, o tópico de número 4 seja o segundo mais importante, se é que pode se dizer assim. Cada hora um é mais importante, porque é muito forte o que nós estamos conversando. Muita gente confunde dor com propósito e dor não vence inconstância, oscilação de humor, desânimo, preguiça, estou estressado, que tive um imprevisto. Só propósito vence essas coisas. E sabe o que eu lembrei, Felipe? Fala. Mais forte o que há em mim do que o que está fora. Nossa! Essa é... Olha, no próximo vídeo eu vou te provar que não é o que aconteceu ou como você está se sentindo, não é por isso que você desiste. Porque os maiores líderes da história passaram por situações muito piores. Foram traídos, foram decepcionados, os maiores líderes da história tiveram problemas muito maiores do que mandar uma mensagem no suporte e demorar um dia para ser respondido. Porque tem gente que fala, não, estava indo muito bem, aí eu mandei uma mensagem no suporte, passou, não me responderam em 24 horas, responderam em 27, decepcionei, perdi a vontade de continuar, não quero mais. Os maiores realizadores da história foram traídos, demitidos, escorraçados, eles foram amassados e eles não desistiram. Então, crise, fator estressante, decepção, traição, problema não é o motivo pelo qual alguém desiste. É a frase que eu sempre digo. Todos nós tropeçamos. O problema é que poucos têm razão para levantar e continuar andando. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo tópico.